A lição dos jovens dessa semana vai falar sobre Jericó. Nós vamos entender alguns aspectos importantes do ataque que os israelitas fizeram a Jericó, porque esse se trata de um assunto muito mal compreendido. Pessoas que pouco conhecem da Bíblia ou que nunca leram o texto bíblico, quando se deparam com uma história dessas, eles pensam, por exemplo, que o povo israelita não respeitava a liberdade religiosa das pessoas, ou que o povo israelita realizava guerras a mando de Deus por motivos egoístas. Por isso a lição dessa semana é muito importante para você ter inclusive um conhecimento apologético que lhe permita defender a fé, defender a Bíblia de ataques que são totalmente infundados. Antes eu vou começar aqui dando uma impressão sobre essa tirinha, né, que tem a ver com o texto chave e também com o título. Vou dar essa impressão porque algumas pessoas estão me pedindo que eu faça isso. Eu fiz em algumas lições, em outras não. Então depois vocês me dizem nos comentários se vocês gostariam que eu desse essa impressão sobre essa tirinha ou não. Então o que a maioria disser, obviamente eu vou aqui atender vocês, tá bom? Mas quando você vê este desenho aqui, desse diálogo entre os soldados de Jericó, obviamente eu não estou lhe mostrando o desenho agora, mas você que tem a lição, aqui aparece um diálogo entre os soldados de Jericó, e aí qual é a reflexão que nós podemos tirar disso daqui? Humanamente, realmente era impossível um povo como Israel, ainda mais sem um exército treinado e devidamente equipado, era impossível invadir aquelas enormes e fortificadas muralhas de Jericó. Porém, os guardas que aparecem aqui na tirinha dialogando, né, eles, bem como os habitantes de Jericó, não consideraram que o mesmo Deus que estava à frente de outra jornada israelita, ele estava à frente daquela batalha. Então, um juízo se aproximava. E eles tinham alguma noção disso, porque eles já tinham ouvido falar do Deus Israel, só que endureceram o coração e permaneceram nos seus pecados. Indo para a parte de domingo, quando trata da queda de Jericó, aqui na parte de domingo, a lição diz que a conquista de Jericó nos lembra sobre a importância de permitirmos que Deus deixe agir. Realmente, há certas muralhas, há certos obstáculos na nossa vida que o melhor a fazermos é deixar que Deus seja Deus. Eu várias vezes tentei e às vezes ainda tento resolver as coisas somente do meu jeito. Mas essa é uma tendência contra a qual eu tenho lutado, porque eu tenho percebido que mesmo que exista sim uma responsabilidade da minha parte em resolver os meus problemas, há situações que apenas Deus pode atuar e mudar. Não tem outra forma. E a queda de Jericó mostra isso. Eles só puderam conquistar esta cidade murada e muito bem equipada e armada porque deixaram Deus agir. Jericó ficava na entrada de Canaã e era uma cidade muito fortificada. Israel não tinha um exército capaz de superar essas muralhas. Com certeza, sem a atuação de Deus, a jornada deles para tentar conquistar esta cidade estratégica na região de Canaã seria, obviamente, um desastre. Foi por isso que no momento, como lemos no livro de Josué, Josué se afastou para orar e falar com Deus. E olha o que aconteceu. O Senhor Jesus Cristo, em sua condição de pré-encarnado, ele apareceu para Josué. Se você ler Josué 5, 13 a 15, você vê claramente que quem está diante de Josué é um guerreiro, chamado de príncipe do exército do Senhor, porque ele está inclusive com uma espada, e neste momento, este ser diz para Josué o seguinte:
tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é santo. Ou seja, não foi a presença de um anjo que tornou aquele lugar santo, foi a presença de Deus. Esse mesmo ser que apareceu a Josué, em Josué 5, 13 a 15, era o Deus Eu Sou que apareceu a Moisés na sarça ardente em Êxodo capítulo 3. Ou seja, a segunda pessoa da divindade. Lá em Êxodo 3, Deus disse para Moisés: tira as sandálias dos pés, porque a terra onde estás é santa. E lá em Êxodo 3 acontece uma coisa, querido jovem, e você que é professor de escola sabatina, para você avaliar. Em Êxodo 3, o mesmo personagem identificado de 3 formas diferentes. Ele é chamado de Deus, Senhor e Anjo do Senhor. Anjo não no sentido de criatura, porque a palavra anjo significa mensageiro. Mas ali Cristo é chamado de anjo do Senhor não por ser uma criatura, porque ele é o criador dos anjos, mas porque ele é o mensageiro da divindade à humanidade. Então, quando Cristo aparece na condição pré-encarnada e aparece como príncipe, como comandante dos exércitos celestiais, é ali como mensageiro de Deus. Agora, olha que curioso que nós podemos perceber aqui. O mesmo Cordeiro Salvador do Novo Testamento é o Deus guerreiro do Antigo Testamento. Isso aqui, meu querido jovem, diz muito para você. Se você não entender isso, você nunca vai conhecer verdadeiramente a Jesus. Tem muitas pessoas que dizem o seguinte: Jesus não faria isso quando se trata de juízo, quando se trata de execução contra o mal. Essas pessoas não conhecem o Jesus bíblico. O mesmo Jesus Cordeiro que pregou o amor e que pregou a salvação, ele liderou os exércitos celestiais no âmbito espiritual para atuar contra as forças do mal e, consequentemente, Cristo foi o líder dos exércitos de Israel, porque o mesmo Cordeiro Salvador do Novo Testamento é o Deus guerreiro de Josué 5, 13 a 15. Então, se você perceber, querido jovem, qualquer progressista cristão apresentar um Cristo que desconsidere o Cristo do Antigo Testamento, esta pessoa está com uma compreensão deturpada da pessoa de Jesus. Você tem que cair fora das influências dessa pessoa e nem segui-la nas redes sociais. Porque ele vai lhe apresentar um Jesus criado à imagem e semelhança dele. Ele não vai apresentar para você o Jesus bíblico. Por exemplo, em Apocalipse 6,17 é dito que o Cordeiro vai se ira juntamente com Deus Pai. Então Deus é amor, mas ele também é justiça. Ok? Então isso aqui é importante você ter em mente para que você possa compreender o Cristo da Bíblia. E aí, depois que Josué teve esse encontro, ele teve essa relação com Deus, né? Deus revelou para ele o plano de batalha, né? Durante 6 dias, os sacerdotes tocariam as trombetas enquanto carregavam a Arca da Aliança. E os soldados marchariam ao redor da cidade uma vez por dia. No 7º dia, o que iria acontecer? Eles dariam 7 voltas. Tocariam as trombetas e ao final o povo gritaria para que Deus, de forma sobrenatural, agisse com base na fé que eles tinham na palavra de Deus. Uma vez me perguntaram se eles não tinham transgredido o sábado. Uma pergunta que me chegou já na mira. Da verdade, se eles não transgrediram o sábado por darem 7 voltas ao redor. Não, porque isso aqui era um trabalho missionário, diríamos assim. Isso era um trabalho incumbido por Deus. O Criador do sábado pediu para eles fazerem isso. Se fosse uma transgressão, será que Deus não saberia se ele é o Criador do sábado? Então é óbvio que não. Aqui Deus os usou como instrumentos de justiça. E foi uma obra lícita a ser realizada no dia de sábado, ok? Vamos lá. Segunda-feira. Quando Israel seguiu a ordem de Deus, no 7º dia, os sacerdotes
tocaram as trombetas, o povo gritou e as muralhas, praticamente intransponíveis, desmoronaram completamente. E por que isso foi possível? Jericó caiu porque Deus lutou por Israel e porque Israel confiou no plano de Deus mais do que nas ações e soluções humanas. Não tinha plano humano que pudesse superar aquelas muralhas. Era necessário um plano e uma atuação divina. Outro detalhe que você tem que aqui analisar, não era uma guerra por ambição e nem por ganhos pessoais. A batalha contra Jericó, ela foi ordenada por Deus e ela foi vencida porque Deus fez um milagre. Com base nisso, vamos fazer um gancho e já vamos para a parte de terça-feira. A batalha contra Jericó foi um juízo. Não foi uma guerra por motivo egoísta e nem nacionalista, tá? As pessoas veem na conquista de Jericó e na matança daquela cidade uma postura de um Deus cruel, perverso e sanguinário. Muitos falam, na sua ignorância, dizendo que jamais seguiriam ao Deus do Antigo Testamento. Só que essas pessoas não param para analisar que o juízo de Deus contra os cananeus foi um ato cirúrgico, destinado a eliminar uma gangrena moral. O que as pessoas desconsideram? E aqui eu vou dar uma atividade para você fazer. Eu até sugiro que você faça algo dessa atividade, de acordo com o tempo, obviamente, que você faça isso na sua classe da Escola Sabatina. Leia 3 textos estratégicos para você entender essa questão, de uma vez por todas. Você vai ler Gênesis capítulo 15, verso 16 e Levítico capítulo 18 e capítulo 20. Tá bom? Gênesis 15, 16, Levítico 18 e também Levítico capítulo 20. Por quê? Se você ler esses 3 capítulos, você vai perceber algumas coisas interessantes. Primeiro, Deus não declarou guerra contra ninguém do nada. Segundo, Deus deu oportunidades de arrependimento. E terceiro, aquelas culturas de Canaã e aquela religião eram degradantes. Se você ler esses 3 trechos que eu passei para você, você não vai chegar a outra conclusão. Por exemplo, em Gênesis 15, 16, veja o tempo de graça que Deus deu para aqueles povos. Aqui Deus está falando com Abrão, prometendo que um dia os descendentes dele tomariam conta daquela terra. E olha o que Deus diz aqui, e que nos dá um insight precioso para compreendermos essa questão das guerras santas no livro de Josué. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Olha que interessante. Deus daria mais 4 gerações ou 400 anos de oportunidades para eles. A medida da iniquidade, a medida da paciência de Deus também não havia chegado ao fim, diríamos assim. E aqui está a questão. O que os cananeus fizeram por mais 400 anos? Aí você tem que ler Levítico capítulo 18 e também o capítulo 20. Eu vou ler só alguns versos, mas você tem que ler esses 2 capítulos. Você vai perceber que essas pessoas, além de receberem séculos de oportunidade, elas tinham uma cultura e uma religião degradante. Entre as práticas religiosas, olha o que eles faziam no verso 21 de Levítico 18. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Eles praticavam sacrifícios humanos. Lá em Deuteronômio 18, 9 e 10, eles praticavam sacrifícios infantis. Eles matavam as criancinhas, oferecendo-as às divindades pagãs.
Então veja, a religião era degradante. Então não é que Deus não estava respeitando a liberdade religiosa, Deus não estava respeitando o crime. E não se respeita o crime. O crime se elimina. Ok? Agora, olha as práticas degradantes. Tu tem que ler Levítico 18 e o capítulo 20. Eu estou lendo aqui só alguns versinhos, tá? Olha o que diz aqui o versículo 23, ó. Nem te deitarás com animal para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Além de uma religião degradante, eles tinham práticas culturais degradantes. Eles mantinham relações sexuais com animais. Homens e mulheres faziam sexo com animais. E se você ler todo o capítulo 18 e o capítulo 20, pais mantinham relações com filhos, avós com netos, tios com sobrinhos, era uma desgraça. Então, por cerca de 400 anos Deus tolerou isso. Eu duvido que a ONU ou qualquer comissão de direitos humanos agisse mais adequadamente com esses povos do que o Criador de todas as coisas. Ele deu mais de 400 anos de oportunidade. Mas quando as pessoas não se arrependem e quando o mal não é eliminado, a impunidade aumenta a maldade. Se imagine como estava a mente das crianças que eram abusadas sexualmente pelos familiares, que viam, se acostumavam em ver outras crianças sendo sacrificadas, elas iriam perpetuar essa desgraça. Então, por amor e misericórdia, Deus age, Deus executa um ato cirúrgico, ele age como um médico. Um médico, você sabe, se ele se depara com uma situação em que um paciente tem uma gangrena em um membro do corpo, o médico tem que amputar a gangrena para salvar o restante do corpo, pois aqueles povos se tornaram gangrenas morais. E Deus teve que amputar aquela parte do corpo para salvar o restante da civilização. Então quem acusa o Deus do Antigo Testamento de mau, de sanguinário, é uma pessoa totalmente ignorante em relação ao texto bíblico. Você não pode dar crédito a isso. Você tem que entender o texto e explicar para ela. E sendo ela bem intencionada, ela vai entender. Se ela não for bem intencionada, fazer o quê? O jeito é orar e deixar que Deus um dia toque o coração dela. Então, Deus não era nacionalista. Deus queria atrair todas as pessoas, todos os povos para ele. Em Zacarias 8, 20 a 22 vemos isso. Era propósito de Deus que Israel fosse um instrumento de evangelização. Mas quando as nações atingiram a medida da iniquidade, dos crimes, da perversão, Deus usou Israel não como agente de evangelização agora, mas como agentes de juízo. Aqueles povos estavam corrompidos, a religião e a cultura deles era degradante, tá? Na parte de quarta, a lição fala aqui do momento hipertexto. Eu não vou me deter neste caso porque os textos apresentados aqui, complementares, são para comentários sobre Jericó e Raabe e depois Deus lutando por seu povo. Nós já comentamos aqui aquilo que é de mais importante, então essa parte aqui eu pulo e já vou aqui para a parte de quinta-feira, tá? Aqui na parte de quinta-feira nós percebemos que para o povo vencer, eles deveriam primeiramente se consagrarem a Deus. Isso aqui é importante. Você também, para conquistar certas vitórias na sua vida, você precisa de consagração a Deus. Na verdade, sempre você vai precisar de consagração a Deus. E forças invisíveis, obviamente, conduziam aquela batalha. Porém, era necessária uma consagração a Deus, por ser uma batalha espiritual. E aí nós vemos que Josué trabalhou pela consagração do povo
por 2 rituais. Primeiro da circuncisão e depois a celebração da Páscoa. A circuncisão era um corte que era feito no prepúcio do pênis para descobrir a glande do pênis. Tinha um propósito higiênico, porque os homens no deserto não tinham sempre o contato com a água como temos, não tinham a facilidade que nós temos para a higienização do órgão sexual. Então, era importante para a saúde masculina e especialmente para a saúde feminina, né, ao manter relações sexuais com a esposa, tá? Só que mais do que isso, a circuncisão era um sinal que representava a total consagração a Deus. O indivíduo estava consagrando o seu corpo, o seu coração a Deus. Tanto que Romanos 2, 28 e 29, Jeremias 4, verso 4, mostra que a circuncisão é um símbolo da circuncisão do coração, da santificação. Então, santificação, consagração total a Deus eram coisas ensinadas através da prática da circuncisão que Deus já havia dado a Abraão lá em Gênesis capítulo 17, versos 10 e 11. Então a circuncisão era um ato de fé em que a pessoa entregava-se totalmente a Deus, corpo e o interior, o corpo e o coração, diríamos assim. Então eles praticaram isso, porque aquela geração ainda não havia sido circuncidada como a geração de 40 anos atrás, né? Outra celebração foi a Páscoa. A Páscoa também reforçava esta consagração a Deus, além de fortalecer a fé. Ao celebrar a Páscoa, eles estavam lembrando de que um dia foram libertos do Egito, e a palavra Páscoa significa passar sobre, não é? Então lembrava que um dia o anjo destruidor passou por sobre as casas dos israelitas e não feriu aos primogênitos lá no Egito na 10ª praga. E eles lembram também o quê? Que eles foram salvos do anjo destruidor pelo sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Então o que eles tinham que relembrar? Que a salvação era exclusivamente pela graça de Deus e pelo sangue, não pelas obras deles. Ou seja, o sangue do Cordeiro, em Êxodo 12, representa o sangue de Jesus oferecido por nós na nova aliança. Então a base da salvação na Bíblia sempre foi o sangue. O que esses rituais nos mostram? Que hoje a nossa consagração a Deus continua sendo algo essencial. Não tem como obtermos nenhuma vitória sobre Satanás sem nos consagrarmos a Deus e sem exercermos a nossa fé em Jesus Cristo. Olha esse texto complementar que eu quero deixar para você, que é conhecido, que está em Tiago, capítulo 4, verso 7 e versículo 8. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então isso aqui é achegar-se a Deus, sujeitar-se a Ele, consagrar-se a Ele, para que tenhamos poder e forças para resistirmos a Satanás. E, finalizando na parte de sexta-feira, nós vemos aqui que estas guerras santas que existem no livro de Josué, elas revelam amor e justiça. Amor, porque Deus deu mais 400 anos para essas nações se arrependerem dos seus crimes, de matarem criancinhas e de toda sorte de depravação sexual, inclusive sexo com animais e com os próprios filhos. Então Deus deu muito tempo, isso demonstra o amor de Deus. Agora, ao mesmo tempo, nós vemos aqui a justiça de Deus. Deus não é só amor, Ele é também justiça. E Deus também não é só justiça, Ele é amor. A justiça é uma manifestação do caráter amoroso de Deus. Esse é o Deus bíblico. Se você não gosta do Deus do Antigo Testamento e gosta do Novo Testamento, eu tenho que te dar uma notícia. Você não gosta de Deus, porque você não conhece a Deus ainda. Então, para você gostar de Deus, você tem que gostar do Deus que atua no Antigo e no Novo Testamento. Você tem que lembrar que o mesmo Cordeiro que morreu no Novo Testamento, no nosso lugar, é o Deus guerreiro de Josué 5, 13 a 15.
Você tem que lembrar que o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Porque Jesus diz, em João 10, verso 30, que Ele e o Pai são um. Aquilo que Deus fazia no Antigo Testamento tinha o aval de Jesus. Aquilo que Cristo faz no Novo Testamento tem o aval do Pai. Hebreus 1,3 diz que Cristo é a mais plena revelação de Deus, é a exata expressão de Deus. E em João 14, 8 e 9, Cristo diz que quem o vê, vê o Pai. Então, se quer conhecer a Deus de verdade, leia toda a Bíblia. Conheça o Cristo dos Evangelhos, mas também conheça o Cristo pré-encarnado do Antigo Testamento. E aí aqui na parte de sexta, tem uma citação muito interessante de Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, né? Eu vou destacar aqui alguns parágrafos para você analisar. Deus estava para estabelecer Israel em Canaã, para desenvolver entre os hebreus uma nação e um governo que fosse uma demonstração de seu reino na terra. Eles deveriam não só ser os herdeiros da verdadeira religião, mas também disseminar seus princípios por todo o mundo. Os cananeus tinham se entregado ao mais detestável e degradante paganismo, e era necessário que a terra fosse limpa daquilo que seguramente impediria o cumprimento dos misericordiosos propósitos de Deus. Então Deus teve que fazer aquela limpeza. Como um médico divino, ele teve que amputar aquela gangrena moral. Segue. Os habitantes de Canaã tinham recebido muitas oportunidades para se arrepender. Lembra de Gênesis 15, 18? O primeiro parágrafo de Ellen White tem a ver com Levítico 18 e Levítico 20, que eu recomendei você ler antes. Esse outro parágrafo tem a ver com Gênesis 15 e 16, tá? E aí que ela continua falando, né, que os habitantes de Jericó conheciam os atos de Deus, sabiam do que estava por vir, mas que eles decidiram se rebelar diante de Deus. E aí ela continua no penúltimo parágrafo. Olha que interessante. O magnífico ser que estava em pé diante do chefe de Israel era Cristo. Então o mesmo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo era o líder militar espiritual que guiava Israel nas batalhas. Este é o Cristo bíblico. Fora isso, é um Cristo criado à imagem e semelhança de homens e ideólogos pecadores, que são rebeldes e indispostos em aceitarem aquilo que está no texto bíblico. Eu te agradeço por ter acompanhado a lição desta semana. Não postei mais cedo como era meu propósito, mas eu espero aí que nas próximas semanas eu poste a lição ainda mais cedo para que você possa aproveitar ainda mais. Não esqueça de deixar aqui nos comentários as suas sugestões inclusive de vídeos que eu devo abordar para os jovens aqui no canal. Vai ser uma honra para mim receber aqui as suas impressões. Não deixe de me seguir aqui no YouTube. Curta o vídeo, inscreva-se e ative o sininho das notificações, porque assim eu posso notificar você de bons conteúdos. Compartilhe também esse vídeo, porque quanto mais você faz isso, mais o YouTube entende a relevância desse conteúdo. Há muitas pessoas na sua igreja que ainda não sabem que eu há algumas semanas comecei a explicar, a apresentar tanto a lição dos jovens quanto dos adolescentes. Não é? Então, aproveite essa oportunidade e me ajude a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Tenha um ótimo restante de sexta-feira, um feliz sábado e que Deus continue a abençoar a sua vida e a vida da sua família.